Olá, meu nome é Márcia Peixoto, eu vou ministrar processo do trabalho agora para você. Quero te incentivar a estudar para o Tribunal Regional do Trabalho, sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho desde 1994 e antes que você faça conta maldosa, eu entrei aos 18 anos, verdade, como técnica e depois como analista e digo para você que é possível sim, né? Eu ministro Direito, Trabalho e Processo do Trabalho, aqui na nossa jornada será Processo do Trabalho, desde 2004 e tenho pós-graduação em Direito, Trabalho e Processo do Trabalho. O nosso curso, como sempre, o nosso foco aqui do Alfa é dar as respostas que você precisa, então sem muita teoria, sem muito a corrente disse isso, a corrente B disse aquilo, de uma forma mais objetiva, sempre estudando e analisando a banca, as principais bancas examinadoras de concurso. No caso de tribunais regionais de trabalho, por exemplo, que é onde mais temos processo de trabalho, especialmente FCC. Temos algumas outras bancas aí esporadicamente, mas especialmente FCC. No tema de hoje, nós vamos falar a respeito de órgãos da Justiça do Trabalho. É um tema fácil que você vai acertar na sua prova, estando no edital, cai vez sim e vez também, verdade. Então é uma questão da prova que você vai acertar aqui, sempre, sempre, sempre isso é cobrado na prova. Fique de olho, acompanhe aí o nosso bloco. São órgãos da Justiça do Trabalho. Então, o nosso órgão de cúpula, órgão máximo, Tribunal Superior do Trabalho. Cuidado, aqui já começa a ressalva. Supremo Tribunal Federal do Trabalho, Supremo Tribunal Federal do Trabalho. Supremo Tribunal Federal não é órgão da Justiça do Trabalho, tá? Pode ser bem verdade que um processo que tramitou na Justiça do Trabalho chegue no Supremo Tribunal Federal, mas algo muito excepcional, ocasionalmente, só quando há uma afronta à Constituição Federal, que é para isso que serve o Supremo Tribunal Federal, para ser o guardião da Constituição Federal. Então, o processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho pode chegar no Supremo Tribunal Federal, mas ele não é órgão da Justiça do Trabalho. Assim como as comissões de conciliação prévia, que, em tese, se existirem, eu devo me submeter previamente à comissão de conciliação prévia, previamente, antes de ajuizar na Justiça do Trabalho, também não representa órgão da Justiça do Trabalho. Então, nós temos o TST como órgão de cúpula, já vou falar sobre cada um deles na sequência, os tribunais regionais do trabalho, que são 24 regionais no Brasil. Então, cuidado com a frase que diz assim, precisa ter um tribunal regional do trabalho para cada estado. Errado, e cai muito isso na prova, muito mesmo. Não precisa ser um por estado. Prof, mas da onde que tiraram isso que realmente sempre cai na prova? Porque na Constituição anterior, antes da Constituição de 88, existia essa previsão. Deu para perceber que não colou, né? Tanto que nós temos 24 regionais em número menor do que a quantidade de estados. Em contrapartida, nós temos um estado, que é o estado de São Paulo, que tem grande volume de reclamatórios trabalhistas, de habitantes e de empresas, onde nós temos 2 regionais dentro do mesmo estado. Sim, o TRT da segunda região, que é São Paulo, capital, ABC Paulista e Litoral, e o TRT da 15ª região, cuja sede é em Campinas, e aí engloba todas as outras cidades do interior de São Paulo. Já temos outros regionais, por exemplo, que englobam mais de um estado, como Pará e Amapá, TRT da 8ª região, TRT da 10ª região, que é Distrito Federal e Tocantins. Então, há também esta possibilidade, mas cuidado com a frase de que tem que ter um TRT para cada estado. Bobagem, né? O processo inicia o dissídio individual lá na vara do trabalho. Antes, não era vara do trabalho, era junta de conciliação e julgamento. Não vou ficar dando histórico aqui não, mas eu só quero chamar a sua atenção nesse momento, porque muitas vezes quando você for ler a CLT, se não for uma editora que já alterou a nomenclatura de junta de conciliação e julgamento para vara do trabalho, você vai encontrar esse termo. Vai encontrar o termo dos classistas, se você for lá no site do Planalto, está lá, junta de conciliação e julgamento. Fala, mas que órgão é esse? O que é isso? Era a composição anterior. Antes nós tínhamos um colegiado, a junta de conciliação e julgamento, onde nós tínhamos um juiz titular, o juiz togado, que hoje é o juiz titular, um juiz formado em direito, e 2 juízes classistas, que sequer precisavam ser formados em direito. Um representante dos empregados, outro representante dos empregadores, também chamado por alguns como vogais. Então, antes nós tínhamos um colegiado, a junta de conciliação e julgamento. Houve a extinção da participação classista já há bastante tempo, hoje nós temos o juiz do trabalho. E aqui eu já quero chamar a sua atenção também para uma diferenciação de nomenclatura. Na Constituição Federal vai constar como órgãos da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Para a Constituição Federal,
Juiz do trabalho é um órgão. Esquisito, né? Pensa, você está numa balada, passa um juiz de trabalho que você conhece, fala, nossa, olha o órgão aqui frequentando, como o órgão dança bem o sertanejo. Esquisito, né? Um juiz ser um órgão. Nossa, eu me basto a mim mesma, a soberba. Por que eu digo que é muita coisa? Porque, na verdade, o juiz ele não atua sozinho. Ele atua junto com a secretaria da vara do trabalho, que é onde você vai trabalhar se quiser ingressar, por exemplo, nos tribunais regionais de trabalho. Então, cuidado para essa diferença de nomenclatura, não costuma cair na prova, olha, nos termos da CLT, nos termos da Constituição, e para falar bem a verdade, já caiu confundindo tudo, né? Mas dava para excluir pelas outras alternativas. Então, só cuidado aí, de repente, com a maldade de algum examinador que traga essa diferenciação. Nos termos da CLT, a gente fala em vara do trabalho, porque não fala mais junta de conciliação e julgamento, mas nos termos da Constituição Federal é juízes do trabalho. E aí, quando você, a partir de agora, ouvir alguém falando assim, o meu patrão não está pagando direitinho, eu vou colocar ele no pau. Você corrige ela, por favor. Primeiro que é um termo chulo, né? Vou colocar o patrão no pau. Fala assim, você vai colocar ele na vara, que é o termo tecnicamente correto, tá? Na vara do trabalho. É onde eu vou ajuizar o meu dissídio individual. Aqui eu vou trabalhar rapidamente, só para que você desmistifique essa ideia de que vara do trabalho é primeira instância, TRT é segunda e TST é terceira. Pode até ser. Nesta hipótese que eu falei, onde eu coloquei o meu empregador na vara do trabalho, onde eu ajuizei um dissídio individual na vara do trabalho, de fato, competência originária sendo da vara do trabalho, eu posso recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região, com um recurso chamado recurso ordinário. Não faz parte da aula de hoje, mas só para já plantar a sementinha aí. Não contente com a decisão dada no Tribunal Regional do Trabalho, aqui eu estou exercendo no primeiro momento, no meu primeiro recurso, o meu direito, o meu princípio do duplo grau de jurisdição. Não contente com a decisão proferida no Tribunal Regional do Trabalho, se for o caso, se preenchidos os requisitos do artigo 896 da CLT, eu posso recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, que aqui, neste caso, será a terceira instância. Mas não necessariamente sempre vai ser dessa forma. Por exemplo, se eu ajuizei o meu processo diretamente no Tribunal Regional do Trabalho, um mandado de segurança contra um juiz do tribunal, por exemplo, ou um dissídio coletivo, aqui será a minha primeira instância, porque eu ajuizei inicialmente aqui, e o TST será a segunda instância. E eu posso ter processos que iniciam no próprio Tribunal Superior do Trabalho. Sério, prof? Sério? Por exemplo, quando eu tenho um dissídio coletivo, que extrapola ali os limites, né, da competência territorial, da jurisdição de um regional. Vamos imaginar um acordo coletivo do Banco do Brasil. Tem abrangência em todo o Brasil, já que é o Banco do Brasil. Então, eu já vou ajuizar originariamente no Tribunal Superior do Trabalho. E vou poder exercer o meu duplo grau de jurisdição recorrendo lá dentro do próprio TST na seção de dissídios coletivos. Mas vamos por partes. Vamos falar dos órgãos aqui, só para vocês irem se familiarizando. Então, ajuizei meu processo lá na vara do trabalho. Na vara do trabalho eu tenho um juiz titular, né, que é o juiz togado, aquele que antes era o presidente da junta, hoje a gente fala que ele é o juiz titular. Nas localidades onde tem a grande movimentação processual, nós podemos ter, atuando juntamente com esse juiz titular, um juiz auxiliar, que é um juiz substituto, que ainda não é o dono da vara, ainda não é o juiz titular daquela unidade. Mas atenção, mesmo que eu tenha um juiz auxiliar atuando junto com o juiz titular, cada qual vai fazer a sua audiência separadamente. Cada qual vai dar a sua decisão, a sua sentença separadamente. Não há um colegiado, ok? Preste muita atenção porque eu vou dizer agora. Nas localidades não abrangidas pela jurisdição de uma vara do trabalho, já vou explicar a diferença de jurisdição, de competência, mas lembre dessa palavrinha, nas localidades não abrangidas pela jurisdição de uma vara do trabalho, aí vai funcionar como um verdadeiro órgão da Justiça do Trabalho, o juiz de direito, ou seja, a justiça comum, a vara civil daquela localidade. E nesse caso, atenção, essa frase cai muito na prova. Ei, larga o WhatsApp aí, presta atenção. Nesse caso, quando o juízo de direito funciona como um verdadeiro órgão da Justiça do Trabalho, o recurso cabível é para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, não para o TJ, porque aqui a gente empresta só lá no início a questão do juiz de direito. E para que existe isso, prof? Para facilitar o acesso da população à Justiça do Trabalho. E atenção que não é simplesmente
é porque eu não tenho uma vara do trabalho instalada naquela cidade, não é isso. A jurisdição de uma vara do trabalho engloba o lugar onde ela está instalada e outras cidades, porventura. Depende do lugar, né? Por exemplo, na cidade de Florianópolis, as varas do trabalho de Florianópolis, a jurisdição é apenas Florianópolis, tá? Mas nós podemos ter cidades que englobam várias cidades no entorno, né? Até 100 quilômetros ali de distância. Então, eu tenho lá 10 cidades que fazem parte da jurisdição de uma vara do trabalho. Em estados pequenos, como é o caso de Santa Catarina, que eu citei, Paraná, em estados pequenos isso é muito fácil da gente visualizar. Mas nós temos estados aqui de distância continental quase. O estado do Amazonas é imenso. E aí como é que eu vou ter uma vara do trabalho abrangendo toda aquela área territorial? Pode ser que não tenha. E eu não posso simplesmente criar. Tem todo um requisito, né? No máximo 100 quilômetros de distância. Então, numa localidade onde não está abrangida pela jurisdição de uma vara do trabalho, vamos imaginar aqui, ó, a sede está nessa cidade, Curitiba, por exemplo, e engloba diversas outras cidades. Isso seria no Paraná, né? O melhor exemplo seria falarmos no Amazonas. Então, Manaus, que engloba outras cidades. Vamos imaginar que eu tenho uma cidade que não faz parte da jurisdição de Manaus, que engloba várias cidades, aqui tem outra que engloba cidades, chamada São Gabriel da Cachoeira. Já morei lá, divisa com a Venezuela e Colômbia. Mas agora não me lembro se faz parte da jurisdição de alguma vara. Cachoeira. Pode ser que não, porque é distante de tudo mesmo. 3 horas e meia de avião de Manaus. Ou 4 dias de barco, longe. Então vamos imaginar que eu tenho essa cidade, São Gabriel da Cachoeira, que não faz parte da jurisdição de nenhuma vara do trabalho. Nesta circunstância, apesar de não fazer parte da jurisdição, lembre dessa palavra, apesar de não fazer parte da jurisdição de uma vara do trabalho, eu posso usar a vara cível da cidade de São Gabriel da Cachoeira, que tem, tudo que é lugar tem vara cível, que vai funcionar como um verdadeiro órgão da Justiça do Trabalho. Ele é emprestado. Agora, quando eu for recorrer, eu vou recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas, tá? Não para o TJ. Então, cuidado com isso. Retornando aqui ao nosso conceito de órgãos da Justiça do Trabalho, a nossa parte inicial. Então, nós temos órgãos de base, onde eu vou ajuizar o meu dissídio individual. Varas do Trabalho, essa nomenclatura é da CLT, a nomenclatura da Constituição Federal, Juízes do Trabalho. Temos os Tribunais Regionais do Trabalho, que são 24 regionais, e temos o Tribunal Superior do Trabalho, que fica no Distrito Federal e é o órgão de cúpula, o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Repetindo, lembrando, Supremo Tribunal Federal não é órgão da Justiça do Trabalho, assim como Comissão de Conciliação Prévia não é. Na Vara do Trabalho, nós temos o juiz titular atuando, né? Nos tribunais regionais do trabalho, que são 24, tem que ser no mínimo 7 juízes para compor um regional. E no Tribunal Superior do Trabalho, nós temos 27 ministros. 27, lembra desse número que cai bastante. E tem uma novidade trazida aí pela Constituição Federal. Vamos ver o artigo 111A. Diz o seguinte, o artigo 111A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Então, aqui a quantidade de ministros. Escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos. Atenção para essa questão da idade, porque nos tribunais regionais de trabalho é mais de 30 anos. O limite máximo é igual, até 65 anos. Então, mais de 35 e menos de 65 anos. Atenção para o que vem agora na sequência, que é a novidade trazida pela Emenda Constitucional 92 de 2016, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Antes não aparecia essa exigência de notável saber jurídico e reputação ilibada no texto constitucional. Mas com essa Emenda Constitucional de 2016, ontem, né, em matéria de direito, há essa exigência também para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, atenção para isso. Vamos continuar a leitura. Nomeados pelo Presidente da República. Então, a nomeação é feita pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Sei que a nomenclatura é muito técnica, parece que é bobagem, mas isso é muito cobrado na prova. Às vezes eles colocam assim, pela maioria relativa do Senado Federal ou pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Não. Lembre, nomeação pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal são os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Continuando, o item 1 fala a respeito do 5º Constitucional. Diz assim,
1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho também com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Então, 1/5 dos membros do TST é do 5º Constitucional, já vou explicar para você como é que a gente calcula isso. Os demais serão entre juízes dos Tribunais Regionais de Trabalho, oriundos da magistratura de carreira, que vão ser indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. E a lei é que vai dispor sobre a competência do TST. Então, atenção aqui para a questão da idade, cai bastante isso na prova. Tribunal Superior do Trabalho, mais de 35 anos e menos de 65 anos, até 65 anos. Para os tribunais regionais de trabalho, são mais jovens. Veja, primeiro eu estou no TRT e depois eu vou para o TST. Então, mais de 30 anos e também até 65 anos de idade. Ambos, tanto os ministros do TST quanto os desembargadores do TRT, são nomeados pelo presidente da República. Então, a nomeação será feita pelo presidente, em ambos os casos, tanto nos TRTs quanto no TST. A diferença é que aqui no TST, cuidado, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Isso cai muito na prova, por isso que eu estou insistindo aqui. Maioria absoluta do Senado Federal. As bancas já sabem que isso está tão batido que tem colocado como se fosse uma exigência para os desembargadores do TRT também. Não é, tá? A aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal é só para os ministros do TST. No TRT não tem isso. Nem Senado, nem Congresso, nem Câmara de Vereadores, nem deputado estadual, nada disso, tá? E a nomeação será da mesma forma feita pelo presidente da República. É observada toda aquela formalidade do artigo 94 da Constituição Federal, ou seja, nós temos lista sêxtupla, que depois vira lista tríplice para o 5º Constitucional. O 5º Constitucional existe tanto no TST quanto nos Tribunais Regionais de Trabalho. Então, é feita uma lista sêxtupla pelo Ministério Público do Trabalho ou lista sêxtupla pela OAB, e aí vai virar tríplice no TRT ou no TST, e é o presidente da República, ou a presidenta, dependendo, ou a presidente da República, que vai escolher, que vai nomear entre esses 3 que constam da lista, ok? Como é que a gente calcula o 5º Constitucional? Ora, prof, são 27 ministros. 27 dividido por 5, eu tenho 5, alguma coisa. Como é que eu calculo uma pessoa, alguma coisa? Eu não calculo. Eu não posso cortar uma pessoa no meio, nem nomear um baixinho, dizendo que está dentro daquele percentual. Então, eu tenho um número arredondado. Isso vale para tudo. Quando a gente fala lá de cota, de aprendiz, sempre que eu estou falando em pessoa, alguma coisa, vira uma outra pessoa. Independente se é após o 5 no decimal. Não é matemática aqui, tá? É direito. Então, desses 6 do 5º Constitucional do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos 3 membros do Ministério Público do Trabalho e 3 advogados indicados pela OAB. Lista sêxtupla, que depois vira lista tríplice, e a nomeação se dará pelo presidente da República. Da mesma forma, ocorre com os Tribunais Regionais de Trabalho. Eu vou fazer essa conta de 1/5 dos membros. O número de membros dos Tribunais Regionais de Trabalho vai depender do volume, da quantidade de ações que existam naquele regional, tá? No mínimo 7, isso cai bastante também. A idade mais de 30 anos e o limite máximo também até 65 anos. Nomeação igualmente pelo presidente da República. Muito bem. Prosseguindo aqui com as informações do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos para a tela, o restante ali do nosso artigo 111. Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao TST. Aqui já vem a primeira informação importante. Junto ao TST. Não é órgão do Tribunal Superior do Trabalho. Funciona apenas junto ao TST. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Isso aqui foi uma novidade já de algum tempo, mas que é bem prática, bem importante, Antigamente passava-se no curso de juiz e já ia para a prática, vamos para o fogo mesmo, vamos para a audiência. Essa Escola Nacional de Formação, ela prepara os magistrados, claro, o conhecimento teórico já tem, porque passou no concurso de provas e títulos de 5 difíceis fases, então essa parte teórica já tem esse preparo, mas a questão da mediação, de como abordar as partes, porque a primeira coisa que se tenta no seu trabalho
é a conciliação, é a primeira coisa. Então, a mediação, técnicas de sentença, então são todas as informações que são trazidas aí, um preparo, e todo um conhecimento teórico também na escola de formação. E funciona junto ao TST, portanto não são órgãos do TST, cuidado com isso, tá? E nós temos um outro órgão que cai muito na prova também, que é o item 2, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cuidado para não confundir com o CNJ, né? Esse é um órgão da Justiça do Trabalho. Atenção para o fato que cabe-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial, ou seja, não é matéria jurídica, né? Da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Atenção para essa informação, efeito vinculante das decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Vamos poder aqui, ok. Efeito vinculante. Cuidado, não vai sair súmula com relação à matéria jurídica, é matéria administrativa, orçamentária e financeira. Então, por exemplo, o valor do vale alimentação. Antigamente no TRT do Paraná se pagava um vale alimentação, no TRT da Paraíba outro, no TRT do Rio de Janeiro outro, porque os tribunais recebem o seu orçamento e eles administravam. Veio o Conselho Superior do Trabalho e falou, não, peraí, vamos unificar. O valor do vale-refeição é igual para todo o poder judiciário, não é só a Justiça do Trabalho. Então, todo o poder judiciário, Justiça Federal e Eleitoral ganha o mesmo valor do vale-alimentação, que é um valor bacana, assim, em torno de R$900 em dinheiro, dá para você gastar no restaurante que você quiser, tá? O valor das diárias, por exemplo, diária de servidor, diária de juiz, diária de ministro, para fazer curso, para trabalhar em outro local. Então, essas decisões é que são tomadas pelo Conselho Superior do seu Trabalho, de organização, de patrimônio, questões financeiras, e tem efeito vinculante. Não dá para um TRT revoltado, revolts, dizendo, ah, não, aqui não vai dar para a gente aplicar esse valor porque é muito alto, ou não, aqui está muito baixo, eu vou aplicar um valor maior, melhor para as diárias, por exemplo. Não, é vinculante e para órgãos de primeiro e segundo grau, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E eu tenho uma informação importante para você com relação ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é a sua composição. Atenção, composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Já há algum tempo isso cai na prova e agora tem aparecido de forma explícita nos editais, às vezes até mesmo em direito constitucional. Bacana que direito constitucional está agora bem focado, bem voltado para direito do trabalho, artigo 7º, e para processo, trabalho, órgãos da Justiça do Trabalho. Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, composto por 11 membros. Desses 11 membros, nós temos 3 membros natos, que são os membros da administração do TST. Presidente do TST, vice-presidente do TST e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, que também trabalha lá em Brasília, corregedor junto ao TST, corregedor-geral. Então, aqui é membro nato. Ou seja, ao ser eleito presidente do TST, já ganha grátis a cadeira lá no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Nós temos mais 3 ministros do TST. Lembre-se que são 27, aqui eu já tenho 3 que são natos, faltam 24. Entre esses 24, eles votam entre eles mesmos e escolhem 3. Então, 3 ministros do TST. 3, 3, 6, ficou faltando 5. Olha que interessante. São 5 presidentes de TRTs. E aqui, para cada região geográfica do país. Então, por exemplo, região Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Por exemplo, na região Sul, nós temos 3 TRTs, que é o TRT da 12ª região, Santa Catarina, TRT da 9ª região, que é Paraná, e TRT da 4ª região, que é Rio Grande do Sul. Então, eles vão conversar entre eles ali e escolher um para representar a região Sul no Conselho Superior do seu Trabalho. Da mesma forma, vai ocorrer com o Nordeste, com o Sudeste, com o Centro-Oeste e com o Norte do Brasil, ok? Então, atenção para essa composição, porque é bem importante, cai bastante na prova, tá? 3 membros natos, presidente do TST, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do Trabalho, 3 ministros do TST que vão ser eleitos entre os seus pares e ainda 5 presidentes de TRTs, um de cada região geográfica do país.
Prosseguindo, vamos falar agora sobre competência da Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, trazida lá pelo artigo 114 da Constituição Federal, ela foi sensivelmente ampliada, sensivelmente majorada com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Antes deveria se chamar Justiça do Emprego e não Justiça do Trabalho, porque era só para relação de emprego, pequeno empreiteiro e trabalhador avulso, artífice e trabalhador avulso, só. O resto não era competência da Justiça do Trabalho. Agora, ela foi sensivelmente, agora desde 2004, né, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela foi sensivelmente ampliada, majorada. Acompanhem comigo o artigo 114 da Constituição Federal na tela. Diz assim: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Item 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes públicos de direito externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui é que veio esse termo de relação de trabalho. É bem verdade que a intenção do legislador aqui, do Constituinte derivado, que foi uma emenda constitucional, era de tornar mais ampla ainda a competência da Justiça do Trabalho. Quando incluiu os entes públicos, queria que fosse da Justiça do Trabalho a competência para a relação dos servidores públicos estatutários, mas isso não vingou. Teve uma ação direta de inconstitucionalidade, primeiro foi concedida a liminar, depois julgado o mérito, dizendo, peraí, muita calma nessa hora. Se for seletista, que o termo correto é empregado público, a competência é, como sempre foi, da Justiça do Trabalho. Então, se eu trabalho no regime seletista para a União, competência do seu trabalho. Para o Estado, para o município, competência do seu trabalho, porque é seletista. O servidor seletista ou empregado público, que é o termo mais adequado. Se for estatutário, também continuou como era antes, sendo servidor municipal ou estadual, da Justiça Estadual. Sendo servidor federal, da União, autarquias e fundações públicas da União, a competência da Justiça Federal. Então, aqui não foi trazido tudo para a Justiça do Trabalho, tá? Cuidado com o item 1 do artigo 114. Item 2. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Nada mais natural do que essa competência ser da Justiça do Trabalho. Mas não era bem essa interpretação que se tinha antigamente, né? Então, agora, de forma clara, a competência da Justiça do Trabalho para dizer se essa greve é abusiva ou não. A gente não fala greve ilegal, greve ilícita, porque o exercício do direito de greve ele é legal, mas apenas ele pode ser abusivo se não preenchidos determinados requisitos legais, especialmente se estivermos falando de atividade essencial para a população. Aqui eu quero chamar sua atenção para um tema que já caiu algumas vezes em questão de concurso, inclusive na prova discursiva no TRT de Minas Gerais, que foi bem polêmica a questão, que é o seguinte: a competência também é da Justiça do Trabalho, não isso que eu vou falar para você, foi polêmico, tá? A competência também é da Justiça do Trabalho se nós tivermos uma ação possessória. Opa, posse de um imóvel? Isso, quando esta posse foi turbada em razão do exercício de greve. Então vamos imaginar um movimento paredista, um movimento grevista, onde eu tenha lá num banco, os bancos, e os bancários estão lá na frente de mãos dadas e não deixam ninguém passar. Nem outros bancários que querem trabalhar, que não quiseram aderir ao movimento grevista, nem os clientes entrarem naquele estabelecimento bancário. Opa, agora invadiu o direito de ir e vir das pessoas. O empregador, nesse caso, o banco, pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, cuja competência é lá da vara do trabalho, porque é um homicídio individual, chamado interdito proibitório. Tá? Isso é um material teórico, tá? Interdito proibitório. E a competência é da Justiça do Trabalho. O STF tem súmula vinculante, inclusive, que trata a respeito desse tema, tá? Então, quando eu estou o direito possessório que decorre do exercício do direito de greve, a competência será, sim, da Justiça do Trabalho. Item 3, as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então, tanto a questão da representação sindical, porque no Brasil nós temos um sindicato para cada classe econômica ou classe profissional, categoria profissional, dentro de um município. Eu não posso ter mais de um sindicato representando aquela categoria naquele município. O Brasil não é conveniente da Convenção 187 da OIT. E, de repente, tem uma briga. Um está dizendo, não, eu que represento, isso aqui é os trabalhadores dos estabelecimentos hospitalares. Não, mas aqui é um caso de clínica, de tratamento diferenciado, não é questão hospitalar, é ambiente farmacêutico, sei lá. Qualquer pequena discussão que se tem a respeito desse tema, quem representa que classe, que categoria profissional, que categoria econômica, é competência do seu trabalho.
Ou ainda o sindicato contra os empregados. O empregado que agora tem que anuir expressamente, individualmente, para recolher a contribuição sindical. E aí não recolheu. Ele anuiu, disse que ia recolher e não recolheu. O sindicato pode ajuizar ação na Justiça do Trabalho para cobrar esse valor dos empregados e também dos empregadores. Item 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Esses itens não são assim tão cobrados na prova, porque essa competência na Constituição Federal se repete constantemente. Cada tribunal vai julgar seu mandado de segurança, o habeas corpus e o habeas data. Habeas corpus, hoje a gente não tem mais praticamente no seu trabalho, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não pode haver prisão de depositário infiel, que era quando a gente tinha, infelizmente, esses mandados, esses habeas corpus, tinha prisão, às vezes, de alguém que era empregado da empresa, bem triste isso. Quem é o responsável da empresa? Sou eu. Quem que vai assinar como depositário? Eu sou o gerente, eu sou o manda-chuva aqui. Amanhã eu depois saía da empresa, nem lembrava que tinha sido nomeado como depositário de um determinado bem, esse bem se deteriorava, ou quando a empresa fosse intimada para apresentar o bem no estado em que estava, não apresentava, e saiu um mandado de prisão contra essa pessoa. Presenciei uma vez uma situação de uma família que estava indo para a Disney, véspera de Natal, e quando foram fazer a consulta lá na Polícia Federal, verificaram que tinha um mandado de prisão e o pai das crianças foi preso ali, por ser depositário infiel. A mulher sem entender nada, imagina o policial dizendo para ele, ele está sendo preso porque é infiel. Então prenda esse vagabundo sem vergonha, já que é para ser infiel. Coitado, não estava nem entendendo do quê. Aí nós tivemos o pacto de São José, Costa Rica, dizendo que não poderia ter prisão civil, e agora esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem súmula vinculante, então dificilmente nós vamos ter habeas corpus no seu trabalho, habeas data muito menos ainda, só se for um processo de segredo de justiça, que se negou uma certidão, mas algo, é realmente muito raro isso acontecer. A única vez que eu vi habeas data foi por conta desse tema, mas foi inclusive extinto. E aí mandado de segurança já é mais provável. Importante observar que hoje nós temos mandado de segurança não só que é impetrado perante o TRT por conta de um ato de servidor ou de juiz das varas do trabalho do TRT ou no TST, em razão de ato de servidor ou de ministro do TST. Nós podemos ter competência da vara do trabalho também para julgar mandado de segurança, impetrado lá na vara do trabalho. Isso não quando for contra um ato judicial, porque a competência é originária do TRT, mas contra um ato administrativo, de uma autoridade, por exemplo, de um fiscal, um auditor do trabalho, um recurso lá de uma multa que foi imposta. Isso pode ser objeto de mandado de segurança de competência da vara do trabalho. É uma novidade também trazida pela emenda 45. E o item 5 fala a respeito dos conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102-IO da Constituição Federal. IO parece um programinha lá, ó. Olha só, diferença rapidamente aqui entre jurisdição e competência. Jurisdição é o poder, dever que o juiz tem de dizer o direito. Então ele vai exercer a jurisdição. Já a competência é o limite dessa jurisdição. Tudo bem, juiz, que você tem o poder, dever de dizer o direito, mas você é juiz de trabalho, então você não vai poder falar sobre matéria criminal, você não vai poder decidir sobre o divórcio, é verdade? E mesmo você sendo juiz do trabalho, você é juiz do trabalho lá na tua cidade, no Amazonas, não aqui em Porto de Galinhas, que você está passando férias e resolveu fazer uma audiência de conciliação no restaurante que você estava almoçando. Então, a competência, grosso modo, ela é a limitação da jurisdição. É mais ou menos assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, sabe? É aquele limitezinho, onde eu vou dizer a matéria, onde eu vou dizer o direito a respeito daquele tema, ou limitada àquele local. Quando existe um conflito de competência, que pode ser um conflito positivo ou negativo, positivo, a vara diz, é minha essa competência, a outra vara diz, não, é minha. Aí eu tenho um conflito positivo de competência. Ou um conflito negativo, que é o mais comum, a vara diz, isso aqui não é competência minha, não. Manda lá para a Justiça Comum. A Justiça Comum fala, não, isso aqui não é competência não, é da Justiça do Trabalho. Aí nós temos um conflito negativo de competência. Pense sempre assim, quem vai resolver esse conflito de competência é o órgão superior, hierarquicamente superior. Então, se eu tenho um conflito entre varas do trabalho ou ainda entre uma vara do trabalho e um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Lembra daquele exemplo que eu dei de São Gabriel da Cachoeira? É a vara civil de São Gabriel da Cachoeira, mas que está fazendo às vezes de vara do trabalho.
Então tem uma vara do trabalho lá no Amazonas dizendo não é meu, não é minha essa competência, mandou lá para o juiz civil de São Gabriel da Coxilha e falou, meu é que não é. Então eu tenho um conflito de competência entre varas do trabalho ou entre vários juízes de direito que pertence, obviamente, ao mesmo regional. Sendo do mesmo regional, aí a competência será do TRT. Já se eu tiver um conflito de competência entre varas do trabalho distintas, que pertencem a regionais diferentes, então aqui são TRTs diversos. Ou até mesmo uma vara e o juiz de direito também investido na jurisdição trabalhista, mas de tribunais diferentes, então um é do TRT de São Paulo, outro é do TRT do Paraná, por exemplo, a competência, eu não posso escolher se vai ser o TRT do Paraná ou o TRT de São Paulo competente, então vai ser o acima, será o TST. Ou ainda quando existe conflito de competência entre tribunais regionais de trabalho. Então veja, entre TRTs ou entre varas e juiz investido na jurisdição trabalhista de TRTs diferentes. Prof, mas e se o caso for diferente? Se o juiz de direito não estiver investido na jurisdição trabalhista. Então é uma hipótese de um estado onde todas as localidades estão sob jurisdição de uma vara do trabalho, mas num determinado local alguém ajuizou ação direta na vara civil. E o juiz falou, não, peraí, aqui nessa cidade não tem realmente vara do trabalho, mas essa cidade faz parte da jurisdição, cada um no seu quadrado, da jurisdição de uma vara do trabalho. E fala, peraí, essa competência não é minha. Manda lá para a vara do trabalho fala, não, minha também não é não, se vira aí. Esse conflito de competência será julgado pelo STJ nesse caso, porque eu tenho um juízo de direito não investido na jurisdição trabalhista. Então não pode ser no TRT nem no TST. E aqui pouco importa, tá? Se eu estou falando do mesmo regional ou de regionais diferentes, porque aqui o juízo de direito não está investido na jurisdição trabalhista, ok? Para finalizar o nosso bloco, se eu tenho conflito entre o TST e outros órgãos do Poder Judiciário, aí a competência será do Supremo Tribunal Federal, que é aquela exceção do artigo 102. Vamos encerrando então esse bloco por aqui. Temos ainda mais conteúdo a respeito de órgãos da Justiça do Trabalho. Não deixe de assistir e acompanhar, porque é um item bastante cobrado na prova.